nós estamos, sei lá, né? Então, sei lá, O antes. ancestral da minhoca, aí fala primeiro ela fala das minhocas, né? Aí havia inventado a sericultura de seda na era neolítica, no máximo há 5.000 anos atrás, Então tá. no período primavera e outono. Eu vou escrever pra mim, tá? 5.000 Pode escrever o que anos. você quiser. Antes Em de guerra Cristo. há mais de 2.000 anos. Era possível tecer seda requintada. A sericultura e a produção da seda foram únicas na China durante um longo período histórico. Após a dinastia Zhou, Z-H-O-U, as trocas de comércio entre China e outros países do mundo gradualmente se desenvolveram. França e Espanha. A Rota da Seda, também conhecida como Rota da Seda, é um antigo canal comercial que atravessa a Ásia, né? Tem uma história de mais de 2.100 anos. Já falou, né? Começa em Shan'an, passa por Shanxi, Gansu. Ah, cadê nosso mapa? É a Marina que tá com ele. Ah, é. Começando aonde? Então, vamos começar você se apresentando, né, Regis? Acho que você pode falar um pouco, assim, do nosso encontro, quando a gente se conheceu e o início dessa conversa. Vamos começar do encontro aí, para falar sobre seda, sobre China. Se apresenta, fala o seu nome. Eu brinco com os meus alunos, meu nome, meu bairro. Sim. Não, uma coisa que eu acho que deveria ser colocado também é o seguinte, igual eu te falei, porque a minha história ela não é só de China, né? Então eu gostaria muito de colocar isso, que eu sou da indústria brasileira, eu comecei na indústria brasileira com 19 anos. Então, assim, é uma questão de conhecimento, né? Então, porque a pessoa fala assim, o cara pegou carona com a China e tal, é mais um paraquedista. Não, eu comecei na Fábrica Nacional, com as fábricas nacionais, todas, várias, né, trabalhando com elas, e tivemos muito sucesso enquanto a indústria brasileira tinha sucesso. Que foi de que período a que período? Foi de 82 até 95. A partir de... Não, pode falar. Porque a partir daí, que em 90, o Collor abriu a importação, né? Então começou a importação dos tigres asiáticos, Coreia e Taiwan. China zero, não tinha China, não existia China ainda. E aí foi o ano mais interessante da minha vida. Por quê? Porque você pega aí de 82 até 95, são quantos anos? São 7 anos? Não, 7 anos. 13. 82 a 95. 13. 13? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Em um ano de Coreia, eu vendi o que eu vendi nesses 13 anos em um ano na Coreia. E o mais importante para mim, aqui no Brasil, eu tinha cota. E quando eu cheguei na Ásia, eu falei assim, qual que é a minha cota? Cota? O que é cota? Você vende o que der conta. Eu falei, sério? O que você der conta, a gente entrega. Eu falei, então eu vou fazer a festa. Eu falei, exatamente. E fiz, né? Só que aí no primeiro ano que eu fiz essa festa toda na Coreia, principalmente, aí eu chego em 2000 em Seul, e aí todo mundo me puxando, bora pra onde? Pra China, Xangai. Eu fazer o que na China? A China foi reconhecida, economia de mercado, não sei o que e tal, agora virou a chave. Eu falei, e a Coreia? A Coreia já era, cara, e a vocação texto, SUS? Não é de vocação, não. Agora vamos mexer com tecnologia. Já a Coreia vai estourar com tecnologia. Não sabia de nada, eu queria a Coreia no têxtil, né? Aí vamos para a China. E aí, achando que a aposta deles era muito boa, né? Que eu ia me dar super bem com eles. Nada disso. Foi super mal. Então, o início da China foi super ruim, por quê? Porque eles não sabiam nada.
Eles chegaram e falaram assim, cara, me dá sua mão, vamos junto. ensinar, sabe, nós querendo aprender com você. Então, muita coisa foi assim, a gente começar do zero, até o cara começar a falar assim, saiu um tecido legal. Cara, isso é uma... A gente fala hoje com tranquilidade, né? Fala assim, putz, nem lembro o tanto que eu chorei lá atrás por conta da Coreia não existir mais para mim, né? Porque a Coreia era A Coreia muito tinha bom. tradição e você... Tradição, organização, aí você sabe? podia inventar que ele sacava, Coreano é 10. Coreano é 10. Quando 10. você chegou na China, você ajudou esse processo? Os coreanos, os indianos, os paquistaneses, sabe? Um monte de gente de fora, de imigrantes, que estavam indo para a China para fazer... Já que a história vai ficar aqui, vamos fazer a história acontecer aqui. O quanto isso vai demorar, não sei. Demorou 3 anos. 3 anos. Eu achava que ia demorar uns 10, mas demorou 3. E 3 foi muito duro, porque assim, eles partiram do zero. Para em 2003 fazer quase tudo. Faziam quase tudo e assim... aí eles começaram a entender o seguinte. Reginaldo, nós vendemos tecido muito barato, tecido muito sem vergonha, não queremos mais isso não. Mas isso está vendendo? Não, nós vamos ter que mudar, nós vamos fazer renda, vamos fazer seda, seda diferenciada, vamos fazer uns produtos, você vai ter que vender isso. E, cara, hoje no Brasil o povo tem muita vocação de comprar commodity, que é mais fácil e tal. Mas aí eu comecei a entender, eu falei, cara, esse cara está começando a colocar um negócio na minha cabeça que pode ser que aconteça lá para frente. Porque o que acontecia? Eu vendia só para você ter uma ideia, em 2003, 2004, eu vendia uma quantidade mais ou menos de 250 a 300 contêineres por mês, por ano, que é muita coisa. Quando eu falava isso com o pessoal, todo mundo assustava. Nossa, você vende isso? E vendia. E você distribuía para o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. E se distribuía para fábricas, para... Fábrica importadora. Pronta entrega. Tá. Entendeu? E assim, aí era uma farra, sabe? Mas aí eu comecei, a minha mulher que entrou na empresa, ela chegou e falou assim, cara, você não acha que você vende demais, não? Você não acha que isso está errado? Eu falei, só falta você falar isso agora, que eu estou errado, você está ganhando muito dinheiro. Puta que pariu. Aí eu falei assim, não, tá certo. Ela falou, não, pensa bem. Esses tecidos que você vende não são dos melhores, você deveria ter uns tecidos melhores, umas coisas melhores. E eu fui começando a pensar, porque mulher quando fala, você já viu, né? Sempre tá certo, sempre. Aí eu falei, deixa eu começar a pensar nisso aqui, porque Valéria não tá falando bobagem não. Aí eu cansei dos mineiros, e não pode falar isso não, nem gravar. Aí eu cansei dos mineiros, que o mineiro chegava pra mim, tira 10 centavos, tira 5 centavos, você já tem melhor, então você tem que isso não comprou, porque eu quero o seu, isso aqui, cansei. Aí chegou um dia, há 16 anos atrás, que eu falei assim... 2000 e... Faz a conta aí. 2006. Aí eu falei assim, não, eu vou pro Rio, porque no Rio tava bombando as confecções, Farm, Animale, Foxton, Cantão, todo mundo eu conhecia. Então ia ser fácil para entrar lá. Eu achei que ia ser até mais difícil. Foi facílimo. Os caras, cara, por que você não veio aqui antes? Por que você não bateu na minha porta antes? Não sabia nem onde é que vocês estavam. E outra coisa, minha cabeça estava em outra. Aí foi o negócio começando a andar, até que explodiu. Aí a qualidade dos tecidos melhorou demais. E os caras falaram assim, cara, melhora esse tecido, nós não queremos isso que você está trazendo. E a questão deles, da seda ou do algodão, seja mais puro, menos PP, isso, e menos polipropileno, isso é uma discussão? Tipo, mais artesanal, mais natural? Quanto menos você poluir, melhor, né? Uhum. Então, o tingimento, por exemplo, essas minhas araras, as rengas aí, todas hoje são em cru, para não tingir. Tá. Até minha filha, mas que tão bonito o vermelho. Falei, Isabela, a gente tem que fazer a coisa de acordo com a sustentabilidade. Para que eu vou tingir cartela? Então a gente está falando a língua que todo mundo está pedindo. Tá certo, isso aqui. Aí veio as cartelas novas que estão chegando agora,
Ela adorou. Entendeu? Já são mais coloridas. Não, não são Não coloridas, são. elas são cruas, um tom pardo, sabe? Uhum. Acho que não tem nenhum aqui. Porque elas são tudo lá em casa, que elas estão viajando em São Paulo, Rio. Ô, Regis, você contou pra mim também que você morou lá. Minha filha morou lá. Sua filha morou onde? Eu fiquei, Vamos lá. ela morou Voltou no 3 anos tempo. em Xangai. 3 anos em Xangai. A partir de quando? 2016 a 2019. Tá. 2016, 2019. E ela morou trabalhando com o negócio. Trabalhando direto. Aham. E foi Por que isso? Isso foi muito interessante pelo seguinte. Eu estava trabalhando com essas confecções, e as confecções falaram assim, não, quando você erra, o fabricante seu erra com a gente, você me dá desconto. Eu não queria comprar desconto, cara. Eu não compro desconto. Esse cara falou uma coisa agora, me tocou. Aí eu estava lá em Ajuda, em Arraial, na minha casa que eu te falei. Aí tava lá minha filha namorando e não sei o que e tal, e dando super certo com o cara, com o Gustavo, que já terminou. E aí eu falei, Gustavo, você não quer que minha filha na faxina? Que isso, Adel? Você libera? Eu falei, libera. Você vai cuidar dela, filho. Vai pra lá. Não, boa ideia, não tá mentindo. Porque ele mexe com desenho animado, institucional para empresa, para Coca-Cola, Uber, Netflix. O que você tá Exposição. Aí tá. Aí o cara falou assim, pô, eu vou estourar lá na China. Eu falei, eu acho que sim. Não tenho certeza não. Mas eu tenho certeza que a Isabela vai estourar. Porque o que eu vou fazer? Todo e qualquer problema que eu viria a ter até então, ele seria cercado lá na China. Então ela ia detectar fazer o problema, a um inspeção. teste de qualidade. Toda a ali, inspeção ela aprendeu a antes fazer. de botar no container. Então assim, putz, tô com um problema aqui, Natasha. Reginaldo, foda-se, manda. Peraí, o problema é 50% do seu produto. Ah, não, então não manda não. Eu vou pagar. Porque chega aqui, você não sabe o que é, se eu não te avisar, você não sabe o que é. Mas eu avisando, você vai pagar imposto, aí depois você vai querer me cobrar, o chinês não vai pagar. Então o que nós vamos fazer, Natasha? Você precisa de quanto para cá? Vamos resolver seu problema aqui agora. Ah, eu precisava pelo menos desse 50%, eu precisava já. Então vamos embarcar esses 50%, e os outros 50% a gente faz eles de novo, esse 50% vira lixo, ou eles vão vender para outro, você vai liberar eles para venderem, que não seja no Brasil, mas sendo em qualquer país, pode Porque vender. a estampa já foi desenhada. Então Estava tem com pouquinho, problema. Então ia dar desconto para um cara, o cara ia vender e boa. Sabe? E Ia ser essa feliz estampa lá. sai desenhada daqui, então tudo de designer Tudo. brasileiro, Tudo. junto com a pronta entrega, Tudo. com a confecção, com a Nada da fábrica, China. nada da China. Nada da Os China. desenhos saem, Nada. vão e são testados Tudo lá. aqui. Tudo aqui. Eu vou fazer só um parênteses, você sabe que eu que desenho para Marie Camille, né, a vida inteira, os É? tapetes, e produzia Ah, na que legal. Índia, no Tibete, no Nepal, Aham. e eu ia e voltava, ia fazer exatamente isso. É do irmão do Couros, né? Não, é o Zé Eduardo Haddad. Zé Haddad. É Haddad? É. Achava que A Marie era. Camille que ele estava dizendo. Então, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer o desenho, mas tinha que ir lá conferir as peças no meio da produção, porque a gente escolheu uma lã, uma tonalidade, um desenho, tinha que ir lá ver Mas isso era muito tempo atrás, né? há 10, 15 anos atrás ainda. Bom, que é isso, porque também tem um processo artesanal aí, eu acho que no Nepal, na Índia, que lá na China foi muito rápido a mecanização, né? Uhum. Transformar isso. Ah, não, A China já superou isso aí. Vocês nem comparam a China com Índia e Nepal, e não dá. Não dá. Entendeu? Outro- Tanto que você falou assim, você trabalha com Índia? Não. Uhum. Não. Ah, você não gosta de indiano? De jeito nenhum, adoro. Amo os indianos. Porém, o trabalho deles, e isso eu ouvi de gente que estava fazendo pedido com eles, o seguinte, muito voltado para a religião. Então, tipo assim, vou te entregar em 60 dias. Ah, teve uma morte de um primo meu, não sei, vou ter que rezar mais 15 dias, então vai virar 90 dias a sua entrega. Aí, dane-se, né? Aí no final das contas, o que você comprava para chegar em 60 vinha com 120 dias, 150 dias e aí? Sabe? Então assim, não tem muito E o profissionalismo mundo da ainda. moda gira muito rápido, né? Muito Você não rápido. pode atrasar 90 Não, dias, já tá na outra coleção. Pô, muda.
estampa. E agora vamos voltar assim para a Rota da Seda, né? Porque a gente está aqui fazendo essa conversa, querendo também aprender um pouco com a sua experiência sobre a Rota da Seda. Pois é, e essa Rota da Seda, ela vem até nessa hora, porque, por exemplo, uma das coisas que a Animale me falou foi o seguinte: cara, a gente compra muita seda. Eu falei, o que vocês falam muito? Ela falou, 400 mil metros por mês. Que? 400 mil metros por mês. Eu falei, caraca. Eu falei, dá pra eu entrar nisso aí? Ele falou, com certeza. Não com os 400 mil, né? Mas você entra com 40, 80 e por aí vai. Aí eu comecei a procurar os casos Isso cedo. foi quando? Ah, conversa com a Animale. isso foi... Nós estamos em 2022, isso foi em 2015, 2014, por aí. É. E aí eu comecei a procurar os fabricantes de seda. Né? Aí que eu comecei a entender a questão da rota. Porque eu sabia até então muito aquela coisa, a Rota da Seda, mas não tinha me aprofundado ainda. E aí os caras começaram a me falar. Quem que era? Não, Hangzhou é o melhor lugar de seda. Aí o cara de Suzhou já falou comigo, não, Suzhou é o melhor lugar de seda. Eu falei, todo mundo puxando a sardinha para sua brasa. Então né? nós vamos entrar aqui no mapa agora. Vou colocar ele de cabeça para baixo para você. O pele no meio tá ali. Não, mas você pôr de cabeça para baixo é sacanagem. É né? sacanagem. Então eu vou botar de cabeça para cima, porque a câmera do outro Só para eu achar essa cidade, depois você vira. lado. Aí a Pode ficar gente... assim, não tem problema. Não, pode virar, não tem problema. Não, só precisa achar só a cidade. É porque esse mapa não tem muita coisa, né? Não, mas eu vi as cidades aqui, lembra? No dia, aqui ó, Xangai. Xangai. E a Rota da Seda, na verdade, ela começa aqui, né? No norte, né? Olha o negócio da cerveja que eu falei, Tindal, lembra? Uhum. A cerveja alemã. Ele estava falando da cerveja alemã, que os alemães deixaram a fábrica na China e foram embora. Um E aí presente. é a fábrica de cerveja da China que nós vamos tomar, Marcelo. Não Vamos lá. Por isso que eu tô falando, aí você chuta aí mais ou menos onde que fica. Se Xangai tá aqui, Tá entre aqui, Wuhan tá aqui. Xangai, tá Ningbo. Tá entre Ningbo e Shanghai. ok. Esse é Hangzhou. Hangzhou. Tá bom. Hangzhou. É isso. Aí Suzhou tá aí do lado também. Tá tudo nessa confusão. Tá tudo aí. aqui. Suzhou, Suzhou e qualquer outra? Hangzhou e Hangzhou. Não, Hangzhou é... Hangzhou, Huzhou. Huzhou. Huzhou é aqui também. Tudo aí, né? Aqui na... São as três principais E não tem nenhuma das três, que sacanagem. exportadoras. Porra, Hangzhou já foi capital, gente. Olha Suzhou aqui, não? Suzhou. Não. Ilha Suzhou. Não. Não, Ilha não. Shikoku. Shikoku. Não. É que realmente É aqui mesmo a gente teria que E ter um aqui tá mapa bem... ampliado desse trecho. Então a zona econômica especial que produz seda é próximo de Xangai. Sim, Isso sim. não tem dúvida, né? Certeza. Pode ser na Zé de Xangai ou outra, mas é por aí. Uhum. Tá. E aí então você começou a trabalhar com a seda dessa região. A partir de 2016 mais de ou menos. Suzhou e de Hangzhou. Tá. Porque eu não conhecia a outra cidade, como chama? Huzhou. Suzhou, Hangzhou e Huzhou. Huzhou? Huzhou. Pois é. E aí como que foi esse começo do trabalho Foi com a turma muito da bom Rota da porque Seda? os escritórios, as fábricas da seda são super modernos, super bacanas. Os caras super, sabe, descolados. Não falava a minha língua. Falava a língua que eu queria ouvir. Então, assim, foi super legal. E eu vinha com um cara que comprava 400 mil metros de seda, os caras ficaram doidos comigo, né? Eu falei, calma, não é agora os 400 mil. Nós vamos chegar um dia lá, mas não vai chegar, nunca chegou nos 400 mil. Mas eu cheguei a vender uns 80 mil metros de seda por mês para um cara. Então o cara, assim, o cara me tem como Deus, né? Uhum. Eu vendia muito Esse pra ele. fabricante chinês. Chinês. E chamado Richard. Todos chineses adotam um nome ocidental. Todos.
para serem melhor entendidos, para não causar confusão na hora de... qual que é o seu nome? Richatinha. Aí ninguém sabe, aí vira gozação e tal. Então o governo falou assim, você tem que adotar um nome Isso é uma estratégia de Estado para comercialização. Sim. Tem um grande amigo meu lá que chamava Shensu, o apelido dele era Gino, porque ele gostava da Itália, adorava a Itália. Então é isso, né? Uma das coisas que a gente estuda sobre a cultura da China, eles têm muita facilidade em copiar coisas, eles não têm essa dificuldade do original, né? Fala um pouco disso da cultura do chinês. Não, e outra coisa, essa história da cópia, não é só a cópia, porque muitas coisas que eles fazem como original é muito boa, muito bem feita, porque muita coisa original sai de lá. Sabe? Só que aí o que acontece? Você faz o original e ele está aqui do lado olhando e fala assim, essa mulher está ganhando dinheiro demais. E eu podia ganhar dinheiro, porque eu tenho um maquinário melhor que o dela. Aí ele vai, faz uma linha diferente, um botão para baixo, um botão para cima e cria a linha dele. Aí todo mundo começa a olhar para ele, porque é mais barato que o seu. E você era muito chata mesmo, que era metida a besta, toda ricona. Loura do olho azul. Imagina você, loura do olho azul, cheio de dinheiro. Você nem me dá bom dia, né? O que dirá um boa tarde. E ele não. Pessoa bacana, né? Você vê a barba bem feita, óculos caídos, sabe? Então, assim, o cara tá... Aí, o que acontecia? Existiam fábricas lá que você não dava nada para a fábrica arrebentava. Porque eles faziam boas cópias, bons produtos, não gosto de falar cópia não, bons produtos. E esses produtos eram assim, quase que iguais ao, por exemplo, você tem uma ideia, tem uma feira lá, que a gente chama de uma feira Xing Ling, o cara chega e fala assim, cara, eu sou, o cara da loja, eu sou amigo do Steve Jobs. Ele só compra na minha mão. Eu falei, mas ele já morreu. Ah, é? Não sabia. Mas continuo mandando e-mail. Falei, que legal, bom saber disso. E tal. Aí o cara teve a paixão de chegar para mim e falar que só ele que mandava para Apple. Aí ele falou assim, tudo que você comprar na minha mão, você pode ter certeza que é original. Não tem problema nenhum, não sei o quê. Aí eu ia comprando, aí eu chegava aqui no Brasil, na minha casa, meu filho falou assim, pai, você é doido? Você acha que o cara vai te vender original por esse preço? Posso que foi precinho, né? Foi só precinho. Você acha que é original? Rodolfo, se não for, você fala que é. Fala que é, mente até o final. Não, eu não consigo falar. Comprei caixa Bose por $2. Bose, todo bonitinho, não era Bose. Não, eu tenho vergonha de falar para meus amigos aqui que isso é original. Para com isso, cara. E na hora de, por exemplo, as gravações, que é tipo assim, como conectar, era tudo em chinês, o inglês chinês, entendeu? Então, horrível. Então, assim, muita coisa que eles fazem na originalidade deles, sabe? É muito bacana, muito interessante. É só indo lá para a pessoa ver o que eu estou falando. E a gente está falando, é muito interessante você estar falando que na arquitetura e no urbanismo é muito parecido. Então, ontem a gente estava com uma amiga que mora em Milão e fez doutorado na Escola Politécnica de Milão e dá aula de Urban Design em Brera, no centro de Milão. Ela estudou com a gente, trabalhou comigo com o Marcelo em algumas universidades. E aí ela estava contando que chega a ser metade dos alunos dela, do Politécnico de Milão e de Brera, chineses. E que eles realmente, essa relação deles com a cópia, não existe esse original do ocidental, da autoria. Tem uma lógica aí, a gente supõe que é do coletivo, sabe? Então, se tá todo mundo ganhando dinheiro, se o país está indo para frente, se o negócio está funcionando, ser original ou não ser original não é muito uma questão. Mas, por outro lado, ela falou que tem que ser muito bem feito. Mas tem que ser muito bem feito, porque eles vêm tentando ser tecnológicos e rigorosos, né? Com a tecnologia e com a representação. Então tem uma forma também de vir para o Ocidente, buscar essa cultura, essa inspiração, já que eles estão abrindo, né? Pelo menos estavam abrindo para o mundo e tentar falar a mesma língua. Eu tinha uma jornalista que trabalhava comigo, não sei se vocês conhecem, de nome Moema Tedesco. Eu conheço muito. Ela trabalhou comigo muito tempo e ela fez uma
um cálculo uma vez, ele falou, Reginaldo, sabe quantos chineses estão fazendo o pós na Europa? 78% das vagas são dos chineses. Eu falei, que isso, mãe? Você errou aí, feio. Não errou, não. Aí ela falou, Reginaldo, então eu vou te mandar aonde eu olhei, isso aqui. Porque eu cutucava ela, sabe? Porque a Moema, assim, era uma senhora jornalista, fora de série, ajudou muita coisa aqui na Rede Gil. E ela me mostrou e provou que, ela falou, Reginaldo, você vai ver daqui a pouco tanto chinesinho, bom de conversa, bom de papo, que vai aparecer. Porque você está pegando os iniciantes, né? Os velhos, os que ainda não tem muito, não sabem falar inglês, e aí manda os outros falarem inglês para ele, aí o outro, como não sabia do texto ainda, então o cara tratava a gente de qualquer jeito, não estava nem aí, então isso aí a gente teve muito problema também. Mas depois que a gente começou a tratar com as famílias, sabe, meu filho fala inglês melhor que eu, aí o cara, aí vinha, aí dava super certo. Minha filha vai falar com você, beleza. Minha mulher está voltando da Itália, ela que vai tratar com você. Não, era ótimo. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu tenho um fornecedor, Fred, que ele fez em 2014, a Gisele Bündchen fez um vestido todo dourado, não sei se você lembra disso, nada. Foi para abrir a Copa. Ele que fez o tecido. Entendeu? E assim, ele era super antenado. Eu falei, cara, como é que você chegou nisso aí? Minhas costuras lá na Europa. Sabe? Conheço gente na Europa, que conhece gente aqui no Brasil e tal, eles me ajudaram. Então, olha pra você ver como é que eles são, sabe? Eles são super antenados. E mais que isso, né, gente? Um cara que tem produção, tem tudo na mão, entendeu? Então, assim, se você não procurar... E tá indo na ponta, né? Tá indo de na fazer ponta. o design, Não tá querendo... Tá nas duas pontas de o produção. commodity. Não, ninguém tá mais no commodity lá na China. Hoje os caras estão ganhando muito dinheiro, não é pouco, não. Eles ganharam pouca coisa em muita produção, entendeu? E hoje eles fazem menos produção e mais rentabilidade. Uhum. Que é a economia complexa, né? Que é o que você estava falando do Brasil quando você trabalhou com a indústria brasileira. Né? De você produzir o algodão e produzir sempre o tecido, com cota, sempre no limitado. Brasil controlado, né? Controlado. Uhum. Por que ele era controlado? Porque aí vem, porque todo mundo fala assim, você trabalha com a China quebrou o Brasil. Eu acabei de contar aqui que não tinha nem China na época. O que aconteceu com a indústria têxtil brasileira? A indústria têxtil brasileira ela não se reinvestiu, entendeu? Então você era dono de uma fábrica nacional, você comprava apartamento, você comprava carro novo, dava para sua filha, para o seu filho, não sei o quê, e fazia festa, beleza. Mas e a fábrica? A fábrica tá bem e tal, beleza. Tá vendendo, tá ótimo. Tá bom, mas eu tenho um amigo que é dono de fábrica, Covolan, Jair, ele hoje é a terceira maior fábrica do Brasil. Ele fala de jeans. Ele fala, Reginaldo, todo o dinheiro que eu ganho, eu coloco em tiar. Porque assim eu sei que eu estou capacitando minha fábrica. Eu sei que meus netos vão ganhar dinheiro, meus filhos vão ganhar dinheiro, meus bisnetos vão ganhar dinheiro. Se não fizer bobagem. Você está certinho, Jair, você está certinho, porque é assim que a coisa tem que ser. Agora, a maioria o Zé Alencar fez a mesma coisa, o filho dele hoje está tocando a Coteminas dormindo. Quando ele viu que a China ia entrar no mercado, ele pegou um voo, foi daqui lá na China, foi ver o que os chineses faziam, e a primeira coisa que ele fez foi abrir uma fábrica de camiseta. E vendia, à época, a 75 centavos de dólar, uma camiseta da Hering, que a Hering vendia $1,50, eu lembro mais ou menos a proporção era essa, era metade do preço da Hering. E esse filho do Zé Alencar hoje é o presidente do Fiesp, né? Você acha que isso indica, agora eu vou te fazer uma pergunta política, você acha que isso indica que o Brasil está repensando o papel da industrialização? Você acha que existe um projeto de reindustrialização no Brasil? É muito difícil. Por quê? Porque, pra você ter uma ideia, o plano econômico da China é de 50 anos. Eles estão no 22º ano. Entendeu? 50 anos. Você acha que se alguém falar em plano de 50 anos aqui no Brasil, eles levam ele a sério?
Primeiro que o cara fala assim, pro próximo ano tá tudo pronto. Próximo ano não vai ter nada pronto, gente. Igual, quem que me falou agora, quando foi o Bolsonaro foi eleito, Reginaldo, agora você vai ver, esse negócio seu da China vai acabar. Eu falei, tomara, que o Brasil, mas como você acha que vai acabar? O Brasil agora vai se industrializar, não sei o quê, muito dinheiro entrando. Eu falei, tomara, que coisa boa. Você pensa dessa forma? Penso. Por isso, saiba que você está pensando errado. Por quê? Porque você precisa de pelo menos uns 20, 30 anos para fazer isso. Nossa, Reginaldo, você tem uma cabeça tão antiquada. Tá certo, minha cabeça é antiquada. Não tem experiência, não. Sabe, a pessoa não sabe de nada e quer que no ano que vem tudo mude. Não é assim, gente. Sabe, não é que... mas o Brasil tem muito... O Brasil tem... Assim, meu pai era espanhol e falava, gente, a Espanha tem muito menos e faz muito mais que o Brasil. Eu não sei como é que vocês conseguem entender o Brasil cheio de recursos naturais, não fazer nada com esses recursos, não usa os recursos. Tudo é commodity. E só vende como commodity, ou seja, vocês estão dando o Brasil para os outros, sabe? Aí fica pé da vida. Aí eu falei, pai, como a coisa está indo. Ele falou, por isso que você tem que mexer com esse negócio de importação, exportação, o que for. Mas é mais flexível, Brasil, né? Aqui o negócio não vai dar certo, não. A outra pergunta política econômica é taxa de juros, né? Enquanto a taxa de juros fica alta, ontem a Selic foi para 12,75. Como é que tem a jeito? indústria Não vai? tem. Não vai. Não tem jeito, quem não. é que vai botar na produção dinheiro? E né? quem manda nessas taxas? Os bancos grandes internacionais, potências, as grandes exatamente. potências. Então, acho assim, ontem quando eu vi aquela taxa de juros subindo mais 1%, eu tem falei, gente, não vamos conseguir reverter isso. Eu também pensei a mesma coisa. A situação, assim, hoje, e outra coisa, quando fala assim, mas tem outro país que mais forte que a China? Não. Porque eu visitei Sri Lanka, eu visitei o Vietnã, visitei o Camboja. Por quê? Porque me falaram que tanto Sri Lanka quanto o Vietnã era muito bom em confecção. Falei, bom, eu vou para lá. Essa turma aqui, né? Na lá da Indonésia, Índia. aqui, ó, Camboja, Vietnã. E o Sri Lanka. Tá do lado da Índia. Cadê a Índia? A Índia tá aqui. Então, aqui, Sri Lanka. Colômbia. Aí você visitou esses países. Você tem uma ideia, do aeroporto até o lugar que eu fui, 10 paradas com arma na cabeça para saber quem que era a gente. Posso entender, patroa? Claro. Então, aí eu fui nesses lugares, que na verdade são os novos tigres asiáticos, né? Que parece que a gente estava estudando um pouco mas não isso. são, porque eles não produzem nada. Eles fazem o quê? A confecção, bem feita. Muito bem feita. Só que eu falava assim, de onde que vem o tecido, China? De onde que vem o tecido, China? Então todos são dependentes da cadeia produtiva que inicia na China. Ninguém produz tecido. Eles são excelentes produtores de peça pronta. E assim, eu estava naquela época de Abercrombie & Fitch, que deu um estouro, né? Que todo mundo só usava. Parecia que Abercrombie & Fitch era uniforme, né? Todo mundo tinha, né? Camiseta. Eu não sei nem o que é isso. É uma marca americana. E aí, e aí, assim, eu ia nos lugares, nas confecções no Vietnã, tudo assim, essa marca, Abercrombie & Fitch, tem contrato com a gente. Aí eu falei, como é que é esse contrato? Aí o cara me explicava, não sei o que. Eu falei, da onde vem o tecido? China. Eu falei, gente, aqui eu tô... Se eu for vender peça pronta, o que é um tiro no pé para mim, aqui é o lugar. Mas aqui para tecido para mim não é legal. Não é legal. Então, e aí a China, então, desde 2016 que sua filha foi, aí direto acabou. China. Direto China, não sai daí. A qualidade vem aumentando, o design só vem aumentando. Só e a narrativa deles com relação à produção de tecido, da seda, da Rota da Seda, você acha que eles estão falando mais sobre isso? Porque a Rota da Seda é um projeto de 2013, um projeto de conexão internacional, né? De expansão e de conexão da China com o mundo dentro de uma perspectiva de uma nova globalização multipolar. Eu acho o seguinte, porque a seda hoje, ela deixou de ser vendida somente seda pura e começou a vir os blended, né? Seda com algodão, seda com viscose.
seda com linho, e eles viram que isso aí é uma sacada super interessante, dá mais produção, você diminuiu o número de bichos de seda também, tá? Isso é um fato que pouca gente fala, pouca gente entende isso, que bicho de seda toda hora tem, não é assim. E aí, hoje, você tem muito menos fabricantes de seda pura e mais fabricantes de seda mista. E a seda mista não quer dizer poliéster, tá? Esquece poliéster. Quando fala assim, isso é uma seda de poliéster, não existe. Não existe. Poliéster é a pior coisa que existe no mundo. E poliéster, a gente chama de PP, né? Vem do petróleo, então é um plástico, é verdade. Uma porcaria. Fedorento, nossa senhora. Calorento, né? Não passa nada. Calorento, você sopra ele. Sopra ele, não sai não. E aí, mas eles falam da Rota da Seda? Quando você vai lá, tem essa conversa? Não, sabe por quê? O chinês não é muito de papo, não. O chinês não é de contar história, o chinês é de negócio. Pra você ter uma ideia, só para dar uma parte aqui pro Brasil, eu levei o Gino num boteco aqui, e a gente ficou 3 horas no boteco. Eu falei, não vai ter jantar, não? Eu falei, não, boteco a gente vai conversar, rir, contar piada, não sei o que, você pode falar algumas coisas da China, não sei o que, mas jantar, vai pedir tirar gosto. Não estou gostando disso não. Não, tem que jantar, tá na hora de jantar e daqui a pouco dormir e trabalhar. Pois é, mas hoje aqui nós vamos ficar só bebendo, conversando fiado, rindo e gozando sua cara. Eu falei, não, estou indo embora já. Aí eu falei, tá bom. Ou seja, eles são muito objetivos. O que você quer? Você quer seda? Eu não tenho seda, mas ele tem. Ela tem. Sabe? Então, assim, é muito objetivo. Ontem mesmo eu estava conversando, estava na confraria, aí estava conversando com uma amiga minha da China. Falei, Júlio, amanhã eu vou falar sobre seda, não sei o que, preciso de uma ajuda sua. Não tem como te ajudar. Sabe? Não adianta. Eu estou precisando que você faça pedido para mim de cortina, que mexe com cortina. Estou em frente ao cara aqui, bebendo vinho com ele, e ele está me prometendo pedido. Mas prometendo pedido, mas cadê o pedido? Semana que vem. Então, semana que vem eu converso com você. Beleza. Então é muito assim, sabe? Objetivo. Não tem, pois é, como é que tá sua mãe, como é que tá sua tia? Que é diferente dos indianos, que os indianos é o contrário. Você fica 100 dias novela indiana é uma delícia. Agora, mas conta mais um pouco então desse pragmatismo do chinês quando ele chega no Brasil, que você recebe eles aqui então. Recebo demais. Agora não está recebendo porque ninguém, como fechou a porteira, né? Fechou para todo mundo, dos dois lados. Mas a recepção nossa com eles aqui sempre foi fantástica. Eles sempre adoraram o Brasil, amam os brasileiros, adoram a maneira de ser dos brasileiros, sabe? Mesmo com essa diferença, que a gente não é tão mas o ótimo é isso, né? Então, assim, é uma coisa que toca eles, entendeu? Como o brasileiro é festivo, eles são muito festivos também, são a maneira deles, né? Mas, assim, é muito de... Por exemplo, o chinês, o que ele faz? 5h30, 6 horas é a hora do jantar e 11h30, meio-dia é a hora do almoço. Isso é pragmático. Não tem... E se você falar assim, vamos jantar 9 horas? Não, você vai jantar 9 horas, eu vou jantar 5h30, 6 horas, que é o meu horário. Entendeu? E outra coisa, você está bebendo muita água gelada, não estou gostando disso não. Tem que beber mais chá. Aí eu falei assim, aqui, você está bebendo muito chá, eu bebo mais água gelada, eu estou gostando disso, não deixa eu na minha, você na sua. Agora, eu fico pensando nessa coisa do planejamento. A lógica do pragmatismo tem a ver com planejamento também. Claro. E um planejamento que é do país, né? Não é só de uma pessoa planejando. Veja, quando me falaram desse projeto, nós estamos entrando num projeto que vai durar 50 anos. A partir de 50 anos que ele vai estar bombando. Ele já está bombando há muito tempo. Então, quer dizer, eles não falam isso. Sabe? Não, nós estamos muito bem, dizer que não. A gente sabe que lá está cheio de bilionário, né? Cheio de milionário, cheio de trilionário, sabe? Mas eles não tocam nesse assunto. Porque todo chinês é muito simples. Todos. Não tem um chinês metido a besta. Inclusive os bilionários. Inclusive os bilionários. Que eu conheço alguns. Entendeu? Então, assim, eles são muito bacanas. Por exemplo, o Ma lá, o dono do Alibaba,
é meu amigo, sabe? Ele é meu chegado. O cara é super bacana, super interessante de você conversar com ele. E assim, você fala assim, cara, esse cara é bilionário, esse cara é dono de Alibaba, Shopee, não sei o que, sabe? Isso tudo é dele. Esse cara é dono. E ele chega, oi, não, me conhece, não sei o que. Tomar um chá, não sei o que, não, quero café. E aí eles são afetuosos, eles entendem as nossas Entendem graças, tudo. as nossas piadinhas, Não, eles ele são também... irônicos. Não. Eles não são muito de piada, não. Não são muito de piada, não. Eles são muito sérios nesse sentido. Se falar uma coisa, é a verdade. É a verdade, não pode. É meio português nesse sentido. Isso, tipo isso, objetivo. Uhum. Sabe? Então assim, eles não gostam. Trocadilhos. Não, isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa. Do Ocidente. Não tenta difundir isso lá, não, que não vai dar certo, não. Bem literais. Total. E materialistas, né? Sim. Uhum. Ué, gente, eu já fiz muitas perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria entender um pouco mais esse processo da fabricação da seda. Acho que isso é uma coisa que a gente pouco conhece, né? O que você queria entender? Não, que tem um Como é que é isso? bicho Tem que ter um envolvido na bicho da história, seda aí você falou que a água já tem sedas que são mistas. Deixa eu te Pra explicar. mim tudo é bem... Quer ver, ó? As amigas mandaram pra ele. Tem coisa aqui também, aqui ó. As etapas do processo de criação são as seguintes. Os casulos são mergulhados em um recipiente em água quente para matar a crisálida e amolecer os mesmos, pois possuem uma espécie de goma que cola os fios nos outros. Como uma espécie de pincel, vai-se girando os casulos, apanhando as pontas dos fios e desenrolando gradualmente. Resume-se o processo em desmanchar o trabalho feito pela lagarta. Os fios desenrolados vão sendo enrolados em uma roda, formando uma meada. As meadas são lavadas em água quente, batidas e purificadas com ácidos, depois de sucessivas lavagens, e a seda é secada e desembaraçada e penteada, obtendo-se fios macios e iguais, prontos para serem utilizados na tecelagem. Aí, quando você vai falar assim, eu vou fazer uma seda mista, então eu vou usar o fio da seda mais o fio de viscose. Então eles vão se entrelaçar. Porque você sabe que o tecido plano, ele é feito assim, né? O tiara é feito assim. É o urdume para o comprimento e a trama, a largura. Então ele bate assim. Então, eu quero usar 50% de seda e 50% de viscose. Como? Na trama eu quero viscose e no urdume eu quero seda. Eu sei que isso vai depender muito do tipo de tecido que você vai querer. E o tipo de caimento, né? O tipo de caimento. Porque, por exemplo, se você quiser um tecido mais leve, então você vai ter que usar 50-50 no urdume e 50-50 na trama. Se você quiser um tecido mais pesado, você vai ter que usar 100% de seda no urdume e 100% de viscose na trama. Então, assim, aí já vem as partes mais técnicas, que aí eu acho que você não vai entender muito bem, né? Mas, assim, e por que os bichos da seda estão morrendo? O que você é? Uma praga? Cara, eu não sei exatamente por que não. Eles me falaram lá uma vez, mas quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Então entra interferência humana. Não, peraí. Aqui, os chineses observaram que as lagartas podiam viver, prosperar e se criar em cativeiro, desde que bem alimentadas com folhas de amoreira. Para se ter uma ideia, a partir de 30 gramas de ovos, saem aproximadamente 40 mil bichos, que devoram em 8 semanas 350 quilos de folhas de amoreira. Quando nasce, a lagarta não pesa mais que uma décima parte de miligrama. Na fase adulta, com um comprimento de 9 centímetros, ela pesa 10 gramas. Chega o momento, então, de transformar-se em crisálida, quando, então, fia a famosa seda. Mas tem um negócio aqui que a outra fornecedora me mandou aqui, que é interessante.
Você estava lendo naquela hora que a gente chegou a historinha da Rota da Seda, Sim. que ela te mandou com Pois as é. ilustrações. Vou até desenrolar o mapa aqui pra gente voltar muito tempo e encerrar. Uma caderninha aqui assim. Aqui, ó. Durante a Guerra da Dinastia. Isso é pra mim? É pra aparecer no vídeo. Mas pode ser para você, tipo, Pode ser pra você Achei tão também. bonitinho. É, também. Durante a Guerra da Dinastia Han contra os Xiongnu, data. 4 condados de Wuxi, Zhangye, Jiuquan e Dunhuang foram sucessivamente estabelecidos na região de Hechi. A criação dos 4 municípios é de grande benefício para a proteção do trânsito que leva às regiões ocidentais, porque também a China é muito grande, né? A China é muito grande. Então, assim, outra coisa que eles fizeram que é super interessante também é o seguinte: eles mapearam o país. Então, por exemplo, Minas Gerais só faz algodão, São Paulo só faz poliéster. Que são as zonas econômicas especiais. Né? É por aí, entendeu? Então, assim, se você está na região de Jiangsu procurando algodão, você está totalmente errado. E eu já me encontrei com vários camiseiros que eu falei, nossa, eu não acho nada de camisaria aqui. Eu falei, cara, você está num lugar totalmente errado, é que só dá poliéster. Ah, mas me falaram que Zhejiang era o melhor lugar. Não, o melhor lugar para poliéster. Aí os caras achavam que era mentira da gente, né? Não acreditavam. Perdia o tempo deles. Você estava na dinastia Han. Qual Pois é a data aí? Mais ou menos? Aqui não falou em data não. A fim de consolidar seu governo nas regiões ocidentais, defender não. Há torres de sinalização construídas a cada 5 e 10 milhas com guardas na passagem do Huan para Yanzhê, agora Lopnur. Barreiras de pavilhão, não fala de data não. No final da dinastia Han, as estradas comerciais leste e oeste tinham sido desbloqueadas por quase 100 anos. Nas últimas décadas, um grande número de tecidos de seda e porcelana chinesas antigas foram descobertos na vasta área de Shangan, no leste até a costa leste do mar Mediterrâneo. Algumas figuras famosas da história, como Zhang Qian, que foi um enviado para as regiões ocidentais, que eu acho que eu devo mandar para vocês, né? Isso, você vai mandar pra gente. A gente achou aqui, a dinastia Han, ela durou 206 anos, de 206 a 220 depois de Cristo. Pronto. Agora, só uma pergunta que eu fico curiosa, assim, você foi várias vezes, né, pra China, então, várias viagens, e eu fico pensando assim, o que você percebeu? Tinha um momento que você foi, aí daqui a 2 anos você voltou lá e assim, a cidade já estava completamente modificada. 2 anos. Eu fui num lugar lá, que com 6 meses eu falei assim, gente, eu vim num lugar errado. Fala pra gente mais ou menos a transformação rápida. Estou te falando de 3, 4 meses, você via assim, um lugar que era totalmente vazio, ele estava cheio de prédios, cheio de fábricas, impressionante. E assim, e foi engraçado que a gente foi uma vez, a gente estava viajando para visitar um fabricante, um pessoal aqui de Belo Horizonte, da IMA. E aí o gerente deles falou assim, cara, essa cidade aqui é vazia, toda vazia, por quê? Aí o cara falou assim, não, porque nós estamos construindo a cidade e a cidade já não tem ainda um propósito, o que ela vai ser, quantos habitantes e tal, então a partir do momento que a gente tiver isso, nós vamos colocar os habitantes dentro da cidade. Porque, ao contrário do que vocês fazem, vocês vão enchendo a cidade, depois falam assim, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Nós fazíamos antes. Olha isso. Olha isso. Isso Planejamento. É planejamento, gente. E assim, num lugar, que a sua pergunta, outra coisa também que eu assustei, que eu falei, gente, cadê o povão? Porque eu achava que eu ia trombar nos outros, eu ia ter que empurrar os outros, 1,5 bilhão, Tipo né? Japão, É, né? tipo isso.
Nada, ruas vazias, limpas, super limpas. Mas, gente, como é que... Educação, disciplina. Aí vem o tal do comunismo, entendeu? Porque é a mão forte do governo. O governo sempre interfere para o bem. Se você está fazendo, se você começou a errar ali, ele chega assim, ô Natasha, não é por aí não, cara. Eu vou te prender, eu vou tomar seus bens, não sei o que, você não pode fazer isso não. Aí você entra no eixo. Aqui, o que o cara faz? Deixa pra lá. Dá um dinheirinho aí. Põe um dinheirinho pra mim aqui, boa, sabe? Então, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Sem seriedade, sem disciplina, você não vai pra lugar nenhum. E aqui é carnaval, né? Nossa, mãe. Acho que você ama, né? Tipo... Eu queria saber se Pode, claro, continua gravando. Pode fazer, velho. Não, dentro da pergunta do Marcelo, né, da questão de como que esse processo da seda, ele tem um limite ali que metade do país é deserto. Só Sim. que eles estão avançando nessa fronteira com agricultura, com floresta. Você acha que eles podem criar, por exemplo, uma zona no deserto que consiga reproduzir esse ecossistema aí do bicho da seda e formar ali se já existe isso? Só se tiver um estudo do governo para fazer isso, porque lá quem manda é o governo. Não adianta você chegar e falar assim, cara, tô com ideias, fica quieto. Fica no seu canto, aqui quem manda somos nós. E faz um concurso público para você entrar para o conselho. Tipo isso, e sabe? Então assim, não tem... eu acho que a gente podia fazer isso. Não, você não acha nada. Você vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, e nós, o governo, vamos te dar saúde, educação, cultura, segurança pública, tudo que você precisa de saúde, né? Falei. Tudo que você precisar, nós vamos te dar. Nós não vamos negar nada, mas deixa que a gente que faz isso. Então, isso eu não sei te dizer se vai vir ou não, porque eu não vi nada em questão ainda, entendeu? Gente, nós tivemos uma aula hoje, você não tem noção. Porque as coisas que a gente estuda de forma dispersa, quase tudo que você falou, a gente estuda e a gente tem isso, Fechou. que a gente acompanha. Mas você falou da sua experiência. Muito melhor, Da né? experiência de um brasileiro que Aham. trabalha com a China há muitos anos. Isso, na verdade, não é só que é melhor, é que alinhava, né, os nossos estudos, assim. E eu lembro que eu conheci o Regis, lembra quando eu falei, Marcelo, a gente tem que trazer o Regis para dar uma palestra na disciplina, ele convive com a China. E, nossa, muito, muito, muito obrigada. Assim, sim, nós temos muita coisa para conversar ainda. Porque nós estamos fascinados com isso tudo, né? Tem 2 anos e meio, mais ou menos, só que a gente começou a estudar. E tem Não muita conhecemos a coisa, China. por exemplo, o povo fala, o chinês come isso, come aquilo. Não é assim não, gente. Não é assim. Sabe, o chinês passou por miséria. Então ele comia, você acha que come barato por prazer? Não come, é porque não tinha o que comer. Sabe? Então foi um povo miserável. Né? Então assim, eles passaram por os insetos, fritavam na luz, sabe? Coisa assim, louca. Agora, come-se muito inseto lá? Ainda assim, come. Mas assim, é só quem quer curtir. Porque ou então a chinesada velha. Sabe? Porque os novos, não, elas querem comidas europeias, sabe? Comida brasileira, tem de tudo lá. Então você não passa mal. Igual quem me perguntou ontem, falou, não, o que você come lá na China? Eu falei, comida. Aonde você almoça? Restaurante. Aí ele falou, cara, tem isso tudo lá? Eu falei, tem. Tem prato, garfo, faca. Gente, as pessoas não estão entendendo o que Não estão, sabe? Eles acham que a China é uma coisa inóspita. Como muita gente acha que o Brasil tem macaco pulando, selva, tal. E é quase isso, né? É quase isso. Estamos chegando lá. Se a gente continuar assim, a gente chega nesse eco-Brasil. Uma coisa muito interessante de contar foi o seguinte, uma vez eu fui com um médico carioca, amigo meu, muito amigo meu, e ele falou assim, cara, quando você for pra China, você me avisa que eu vou com você. Imagino que uma viagem com você lá na China deve ser louca, né? Põe louca nisso. Beleza. Aí ele foi, né? Aí
Eu falei, vou dar um susto nele, porque ele é carioca, morre de medo de segurança, né? Aí a gente estava em Hangzhou, na cidade de Hangzhou, que é uma cidade maravilhosa. Aí fomos jantar, aí eu troquei uns dólares. E eles me deram um tijolo de dinheiro. Eu falei, peraí, Rogério, agora eu quero contar meu dinheiro, eu tô com medo, tô achando que o cara me deu errado. Mentira. Aí, para com isso! Você tá fazendo isso no meio da rua? Eu falei, Rogério, coitado de quem tentar me roubar aqui, cara. Não tem isso não. Ah, você tá brincando? Tô te falando. Eu tô contra esse dinheiro aí. Quero ver. Ele contou e ficava. Eu falei, cara, você vai arrumar um torcicola aí, não sei o que, nada, tranquilo. Contei o dinheiro, eram 11 mil, não sei quantos RMB. Cara, ninguém chega. Ninguém vai chegar. Outra, esqueci um relógio meu numa loja de feirinha de artigo barato lá e tal. Aí troquei o relógio, deixei o meu e entreguei o outro que eu não queria comprar, e o meu ficou. Aí tava andando, cara, que horas são, Reginaldo? Puta, mano, esqueci meu relógio. Falei, aonde? Eu falei, não sei. Tanta loja aí, tudo só de alemão, né? Vamos na primeira que tiver chinês. Aí falou assim, vamos fazer a rota contrária que a gente fez. Aí fomos, o cara tava assim. Ele nem pegou no meu relógio. Eu tenho uma curiosidade lá, é assim. Até que enfim você fala. Os chineses, os outros estrangeiros lá, eles se aglutinam igual nos outros países, às vezes comunidades, mesma coisa. Tipo assim, tem comunidade brasileira lá, assim, aglutinada? Tem comunidade alemã. Tem a Hangzhou, é a cidade europeia, onde tem a maioria dos europeus estão lá. É uma cidade muito bacana, muito legal, muito interessante, sabe? Então, assim, mas tem muita mistura também, muito chinês influenado para falar, melhorar o inglês dele, sabe? É um barato, cara. Às vezes você vê até os caras tirando o cara de lado, assim, e o cara, não, eu vou com vocês para melhorar o inglês deles e tal. Muito pra bacana. vigiar, né? Vai saber, né? Que eles vão Não, vigiar nada. Nada, eles estão nem aí pra gente. E lá é comum, você pode ir com sua máquina de fotografar o que você quiser. Se você quiser, Do jeito que você quiser. Se você quiser. Você não fazendo mal a ninguém, meu filho, pode fazer o que você quiser. Os próprios chineses fotografam muito, né? Demais, nossa senhora. Você vê eles na Europa, fotografando vitrine, pelo amor de Deus. E outra também, o pessoal fala assim, nossa, como eles compram peças novas e tal. Mas eles não estão comprando só para usar, não. Eles estão comprando para copiar. E vender lá na China e assim, é igual agora que eu te falei, eles estão voltados principalmente para o mercado interno. Porque eles viram que com a pandemia é melhor o quê? Não vai dar para sair, né? Porque a gente está fechado. Então, vamos colocar a chinesada toda bem vestida, sabe? Comendo bem, Consumo. bebendo bem, consumo. Prosperidade pelo consumo. Isso é muito interessante. E você fala assim, você vai fazer isso para quem? Para 1,5 bilhão de pessoas? Putz, é gente pra caramba. Pensou, se quiser, um desses quiser pensar em comprar pão de queijo? Era meu sonho. O Regis, uma pergunta mais de urbanismo, assim. Quando a gente está estudando urbanismo chinês, a gente vê que eles trazem muito agrícola, né, áreas agrícolas para dentro da cidade também, no planejamento. Você vê isso lá nas cidades? Como que é essa muita árvore, do urbano e do rural? muita árvore, muita... Primeiro o seguinte, dentro dessa área aí, eu sempre falei isso, que engenheiro, decorador, arquiteto, fica doido lá na China. As coisas que você vê lá, você fala assim, meu Deus do céu, como é que esses caras fizeram isso? Que construção louca, sabe? Que andar maluco, gente, ele abre, volta para o prédio, tem uma escada que desce, gente, que loucura. Então, é muita coisa bacana e assim, uma cidade que eu vi nascer lá, que chama Quechao, que é a cidade onde a gente vive mais, eu vi ela iniciar. Ela era pura poeira, aí eu vi asfaltar, tinha até umas fotos dela aqui. Como que escreve? Que tchau?
Kekiao. Acho que não tá aqui não. Com K? Kekiao, é. Ao. Ah, não tem nada dela aqui não. Mas assim, uma das coisas que eu mais vi lá foi a árvore. As pequenininhas sendo plantadas e tal, e hoje elas estão vitela. Eles têm área de plantação na cidade? Tem. De agricultura. Tem. Não, agricultura não. Agricultura não. Não, aí, por exemplo, tem uma mistura assim, tipo, você tem uma área livre lá, aí você quer plantar arroz, pode plantar. Agricultura urbana. Agricultura urbana, aí sim. Mas eu tô dizendo assim. Mas vai larga produção. Não, uma coisa pequena. E muito jardim, e os jardins são todo cuidadinho, sabe? Tudo cortadinho, arrumadinho. Você fala assim, gente, todo dia esses caras cortam isso, não é possível. Que é uma coisa que chama atenção, né? Tudo arrumadinho, bonito, bacana. E que tanto de gente vai naquela cidade, Xangai, por exemplo, é tudo impecável. Eu não acredito. Nossa Senhora, a cidade é maravilhosa. Tem que ir lá. Você transitou pelos, assim, de uma cidade para outra. Você pode falar assim, há alguns anos atrás você não tinha a quantidade que hoje tem de trem-bala lá, por exemplo. Você chegou a fazer uso desse modal de transporte? Com certeza. Nossa, porque cara, pra você ter uma ideia, eu tenho a marca lá que foi muito interessante, que é o seguinte: de Xangai até Quechao, que é onde a gente ia, eram 2 horas e meia de carro. Aí eles falaram assim, a partir de 2009, 2010, alguma coisa assim, nós vamos fazer em 45 minutos. Eu falei, tá bom, conta outra. Aí estão fazendo em 1 hora, porque começou a fazer 45 minutos, só que o trem estava andando muito rápido e não estava sendo legal. E alguém lá reclamou, então eles me contaram isso. Aí passou para de 45 minutos passou para 1 hora. Então hoje ele faz 1 hora e 2, 1 hora e 3, o que era 2 horas e meia de carro. Então você vai, por exemplo, às vezes eu vou com uma malinha dessa aqui para a China. Uma mala dessa. Então a sociedade participa, é como se fosse um orçamento participativo. Ele já sabe que está planejado, as datas. Tudo. E tipo assim, aí coincide, por exemplo, 2012 vai ter isso. E sem furo. Sem furo, tá? O que pode acontecer é antecipar. E isso tira a ansiedade. E isso deve tirar muito a ansiedade da população, né? Porque você já sabe que é só em 2030 que vai ter. O governo falou, uma vez a gente estava falando sobre religião lá, né? Aí, o que você acredita? Acredito em mim. Aí você, acredito no governo. Acredito no governo. Acredito no governo. O governo também é Deus. Porque o governo me dá tudo. Eu tenho filho com saúde. Meu marido não trabalha, o governo ajuda. Eu trabalho, o governo me ajuda. O governo para mim é Deus. Eu falei, cara, mas isso, o governo te leva a falar, não, eu estou falando por mim. A minha família, por exemplo, ela é budista. A dele é cristã. Eles vão para a igreja, não sei o que, nós respeitamos, mas eu, por exemplo, eu só penso no governo. Então, né, você fala assim, pô, que louco. O dia que nós tivemos essa conversa, eu saí da conversa assim, sabe? Você fala assim, caraca, quando que você vai falar isso no Brasil? Governo, nossa Senhora, eu confio plenamente. Nunca. Né? Aqui só se passa a perna. Então, olha a diferença, gente. A diferença é gritante, sabe? Não é só financeira, não é só produtiva, é de seriedade, é de atitude, sabe? Tem muita atitude positiva lá rolando. Isso é bom, né? E você vai a Hong Kong também? Fui no início, mas não vale a pena mais não, porque Hong Kong era uma porta da China, né? E aí eu estava vendo que eu estava pegando um produto mais caro, porque o que o hongkonês faz? Ele pega o produto da China, agrega um valor e te vende mais caro. Então o que é mais fácil fazer? Sair direto para a China,
bye Hong Kong. O pessoal vai para Hong Kong para curtir, porque lá, a noitada lá é muito Mercado bacana. financeiro. Nossa Senhora. Não, e a Bahia lá. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava muito com a CIA, aí o cara da CIA falou, Reginaldo, você vai para Hong Kong? Vou. Cara, chegando lá em Hong Kong, você vai num restaurante chamado Félix, não faz outra coisa. A primeira coisa que você vai fazer é ir no banheiro. Aí você vai me falar o que aconteceu. Aí você vai no banheiro assim, e o lugar de você fazer o xixi lá é de cara pra Bahia, e você vê a Bahia toda. Você não acredita, cara. Você fica horas e horas lá. Fica, desculpa. Cara, é uma coisa alucinante, sabe? Bonito demais, um lugar muito bem bacana, muito bem iluminado, bem transado. Não, Hong Kong já é totalmente diferente de Xangai, por exemplo, onde todo mundo fala inglês muito bom, né? Porque a dominação inglesa e tal. Então é outro papo. Mas para negócio não vale a pena. Já foi muito interessante, mas hoje... Para negócios escusos, sim, né? Para lavar dinheiro e aí, é um paraíso fiscal. Lá é um paraíso fiscal. A gente ia ficar, mas assim, nós temos que almoçar, o Marcelo tem uma reunião, 2 horas da tarde.